Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020 e eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo e está começando agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate ao coronavírus. Preparamos para você atualizações diárias e todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas, com deputados, para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. Jornal da Rede Alesp. Agora em São Paulo, 9 horas e 32 minutinhos. Estamos aqui ao vivo com o Jornal da Rede Alesp. Bom, vamos de notícia então, Melissa? Vamos começar primeiro dizendo prazer de dividir a bancada com você, Pri, um jornal feminino de novo. Verdade. Então, muito prazer aí da gente fazer esse jornal essa manhã aí com o pessoal de casa. É verdade, vamos tocar, né, um assunto sério, né, coronavírus, mas a gente consegue levar com um pouco mais de leveza esse assunto tão delicado, trazendo informação para todo mundo que está em casa, ligadinho então no Jornal da Rede Alesp e sempre aí informado. Informação é tudo, hein? Exatamente. Então vamos lá. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h30 desta quinta-feira 29.015 casos confirmados do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no Brasil, com 1.760 mortes, com a primeira vítima no Tocantins. Brasil passa a ter mortos pela Covid-19 em toda a União. No início da madrugada de quarta-feira, o Tocantins divulgou a primeira morte do estado, uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde de 47 anos, que estava internada desde o dia 18 de março na UTI de um hospital particular. São Paulo tem 11.043 casos confirmados e 778 mortes em todo o estado. O Rio de Janeiro confirmou 3.743 casos com 265 mortes. O Ceará tem 2.291 infectados e 124 mortos. Pernambuco registrou 1.484 casos e 143 mortes. Minas Gerais tem 903 casos e 30 mortes. E Santa Catarina tem 884 casos e 29 mortes. O Rio Grande do Sul tem 747 casos confirmados do novo coronavírus e 19 mortes. E o Paraná chegou a 816 casos e 41 mortes. Fortaleza tem 1.845 casos confirmados da doença e é a capital com maior incidência de casos no Brasil, à frente de Manaus e de São Paulo, respectivamente. O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado na quarta-feira, aponta 28.320 casos confirmados, com 1.760 mortes. Jornal da Rede Alesp. 9 horas e 35 minutos. Vamos continuar aqui com as informações. O estado de São Paulo registrou um novo recorde de internações pelo novo coronavírus. 2.332 pessoas estavam internadas com a doença na tarde de quarta-feira. Dessas, 1.200 estão em leitos de enfermaria e 1.132 em unidades de tratamento intensivo, a UTI.
Há ainda 3.663 internações de casos suspeitos que aguardam resultado do teste de Covid-19. 2.287 estão em enfermaria e 1.376 em UTI. Leitos de UTI em São Paulo começam a lotar a partir de maio, diz o secretário. O número de mortes por coronavírus sobe para 778 em São Paulo. A taxa de ocupação das UTIs do hospital mais procurado na capital varia de 62%, percentual registrado no Hospital São Paulo, a 100%, valor verificado na UTI do Hospital Emílio Ribas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. Olha, e o Emílio Ribas tem hoje 30 leitos de UTI e os 30 leitos estão ocupados. Vão abrir mais 20 leitos em um prazo de 2 semanas. Então, o Emílio Ribas, que tem hoje 30 leitos, terá em 2 semanas 50 leitos. Promete o médico Davi Wipp, coordenador do Centro de Contingência contra a Doença no Estado. Pri, em coletiva de imprensa na tarde de ontem, também foram divulgadas as taxas de outros hospitais da capital com grande ocupação de leitos em UTI e enfermaria. Vamos lá, maiores taxas de ocupação de UTI. Hospital Emílio Ribas, 100%. Hospital Geral de Pedreira, 87%. Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, 86%. Hospital das Clínicas, 83% de ocupação. Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, 67%. Hospital São Paulo, 62%. Lembrando, Melissa, que os primeiros, com exceção ao Hospital Emílio Ribas, eles ficam na periferia de São Paulo. Sim. E esses daí são de UTI, né, Pri? Então, eu vou falar para você agora os de enfermaria. Ok. As maiores taxas de ocupação em enfermaria são do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, com 86%, do Instituto Emílio Ribas, com 80%, Hospital São Paulo, com 73%, Hospital das Clínicas, também 73%, Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, 71%, Hospital Geral de Pedreira, 71%. Para o Davi Wipp, os dados mostram que o coronavírus já está pressionando o sistema de saúde de São Paulo. Isso mostra claramente a pressão no sistema público de saúde através da observação de grandes hospitais na região metropolitana de São Paulo. Nós temos hospitais já com números elevados de pacientes na enfermaria e na unidade de terapia intensiva, disse Davi Wipp. Jornal da Rede Alesp. E aqui a notícia não para. 9h39. Temos mais informações agora do Ministério da Saúde. No final da tarde de ontem, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, conduziu em Brasília outra entrevista coletiva diária da série iniciada há cerca de 3 meses, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus. A entrevista aconteceu em uma sala do Palácio do Planalto, localizado um andar abaixo do gabinete do presidente Jair Bolsonaro. O tom de despedida e o balanço feito por ele e seus 2 principais auxiliares, o secretário executivo João Gabardo e também o secretário de Vigilância e Saúde, Wanderson de Oliveira, deixaram a sensação de que foi a última coletiva conduzida por Mandetta à frente da pasta da saúde do governo federal. Pri, o Mandetta confirmou que o Wanderson de Oliveira havia pedido para sair do ministério na manhã de ontem, mas que ele não aceitou a demissão do parceiro e aproveitou para ainda ressaltar que eles entraram juntos e eles vão sair juntos, referindo-se aos 2 secretários. Olha, horas depois da coletiva, Mandetta concedeu uma entrevista reveladora a uma grande revista. Ele disse que fica no cargo até encontrarem um substituto e afirmou: não há mais jeito de permanecer no governo. São 60 dias de batalha, isso cansa. Mandetta não sabe dizer se depois da sua saída do ministério a política brasileira de combate à pandemia vai mudar, mas fez questão de observar que a população se impõe e o vírus não negocia com ninguém e não vai negociar com nenhum governo.
Mandetta ainda não sabe quem poderá substituí-lo no Ministério da Saúde, mas confirmou: vamos ajudar quem entrar, se quiser nossa ajuda. A gente tem compromisso com o país. Aqui é tudo marinheiro antigo, não tem principiante. Ninguém vai torcer contra. No final da entrevista, Mandetta admitiu que não lamenta ter entrado no governo Bolsonaro e conclui: não me arrependo de nada. Lembrando então, Jornal da Rede Alesp. Então, que há uma grande expectativa hoje, então, para uma definição do cargo do ministro da Saúde. Pri, e não é só não só da saída, mas como quem vai ocupar esse cargo, né? Que tem sido central aí nos últimos dias para o combate aí da epidemia, da pandemia, né? Isso aí. Bom, vamos então a mais um giro de notícias aqui. Durante a coletiva de imprensa para a avaliação das medidas que o governo paulista vem adotando desde o início da pandemia do coronavírus, o governador João Dória, do PSDB, falou nesta quarta-feira sobre a situação dos leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19. Há a previsão de que a partir da segunda quinzena de maio até junho ocorra um aumento na curva dos casos de contaminação no estado e a necessidade de um maior número de internações. O governador afirmou que acredita nas medidas preventivas que foram adotadas até agora. Estamos preparados exatamente porque sabemos ouvir e atender a recomendação da medicina, da ciência e da saúde. Por isso mesmo que nós estamos com a situação sob controle no Estado e pedindo sempre a cooperação das pessoas para que permaneçam em suas casas e orientando tanto o sistema público de saúde quanto o sistema privado e fazendo aquilo que é a nossa obrigação de atender na proteção social aqueles que estão em estado de pobreza ou extrema pobreza e muito felizes também com a solidariedade de pessoas e empresas aqui de São Paulo que permitiram, ao longo dessas 4 semanas, a totalização de 367 milhões de reais em doações. É um gesto de grandeza, além de vários outros que, independentemente desse Comitê Empresarial Solidário, que já foram anunciados publicamente, tenho certeza que isso vai estimular outras empresas, corporações e até mesmo pessoas a terem gestos na mesma linha. O Estado de São Paulo se portou desde o primeiro momento no avanço. Então, as medidas foram tomadas em cima de constatações científicas e de fatos já vistos em outros países. Então, é isso mesmo. Nós temos, esse trabalho dos grupos nos apontam que nós vamos ter um pico na metade de maio para frente. O que resta saber se nós vamos enfrentar uma montanha ou um iceberg. Todas as curvas que nós estamos acompanhando, são vários grupos da saúde, da secretária Patrícia Heller, chegam no mesmo patamar. Nós estamos conseguindo baixar a curva, só que, óbvio que nós precisamos continuadamente do apoio da população. A sua introdução foi muito feliz em dizer que a população está ajudando. E isso é definitivo nesta situação que nós vamos enfrentar, uma montanha ou um iceberg. A preocupação com o número de leitos disponíveis aumenta. Segundo o infectologista Davi Uip, já existem registros na região do ABC Paulista, na Grande São Paulo, de que o número de pacientes internados com a doença já supera a capacidade de leitos. Situação igual ao Hospital das Clínicas e também o Hospital do Mandaqui, aqui na capital paulista. Já há uma pressão muito importante sobre o sistema de saúde público do Estado de São Paulo. É claro que esta pressão é muito maior na área metropolitana de São Paulo, onde nós temos o maior número de casos. O outro dado extremamente relevante, infelizmente, é o aumento do número de mortes. Esse aumento do número de mortes demonstra a gravidade de muitos casos. Então, são dados relevantes que mostram a necessidade de nós mantermos e ampliarmos as medidas já editadas pelo governo do Estado de São Paulo. O distanciamento social, ficar em casa, porque isso tem um impacto relevante na curva, tanto de transmissibilidade, o poder de um transmitir para o outro,
de morbidade de doença, como também de letalidade. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Davi Wippe, ainda acrescentou que o isolamento social de 50% registrado entre os dias 13 e 14 é bom, porém não é suficiente. O ideal é de 70%. E isso sim evitaria um colapso nos hospitais e com um número sem controle de internações. A primeira avaliação do Centro de Contingência é que nós precisaríamos mais 1.400 leitos de UTI para esse enfrentamento desses primeiros meses. O governo do estado já entregou 1.570 leitos a mais. Então, esse cenário vem sendo seguido desde o primeiro momento e perseguido no sentido de suprir o estado dos leitos necessários. Além desses leitos que já foram conseguidos, o secretário ele se movimenta em outros caminhos em busca de novos leitos. Então, existem novos leitos que vão ser apresentados pelo secretário nos próximos dias. Existem outros hospitais, tanto da cidade de São Paulo como do estado de São Paulo, que estão se adequando aos novos momentos. Se nós mantivermos 50% na média da lotação dos casos de UTI, nós não precisamos lançar mão de mais nenhum outro recurso adicional de leitos, que nós já estamos preparados para isso. Não é isso que vai acontecer, nós vamos ter que chegar até lá. Provavelmente, lá para o final de maio, a nossa perspectiva é como você viu e vocês viram nos hospitais que estão sendo mais estruturados. E esses estão já com uma taxa de ocupação de 70%. E, obviamente, que você vai ter hospital com muito abaixo disso. Então, nesse sentido, que nós estamos preparando outro lote de hospitais para adentrar em campo na hora que esses aqui atingirem 90% a 95% de ocupação. E que nós esperamos que seja para o final de maio, do meio de maio para frente. E antes de encerrar a coletiva, o governador João Dória reforçou a importância do isolamento social no combate ao coronavírus. O nosso dever, a nossa obrigação é cultivar a vida, cultivar a saúde e não a morte. Não dê atenção para informações que estimulam você a sair de casa desnecessariamente. Não dê atenção a informações nas redes sociais que propõem aglomerações. Não dê atenção àqueles que não são da área médica, não são da ciência e que, portanto, não são capacitados a orientar você de forma correta. Siga a orientação da medicina, da saúde e da ciência. Fique em casa. Olha, e ainda na coletiva de ontem, o governador João Dória anunciou que a distribuição de 1 milhão de cestas básicas no estado começa a partir de amanhã. Pri, 4 milhões de pessoas serão beneficiadas com o programa de alimentos, que terá um investimento de 110 milhões de reais doados pelo setor privado. Olha, a cesta contém arroz, feijão, farinha, fubá, molho de tomate, entre outros alimentos, e foi montada por uma equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. A cesta alimenta até 4 pessoas por mês e a entrega será feita por meio de centros de assistência social nos 645 municípios. As famílias beneficiadas terão que ter renda per capita máxima de R$ 89 mensais. Jornal da Rede Alesp. Essa cesta vai ser importante, né, Pri, para o pessoal dar um respiro, né? Várias pessoas estão com as contas ali apertadas e eu acho que a cesta vai chegar no momento oportuno aí para o pessoal suprir a necessidade maior, que é de se alimentar, né? Exatamente. Muita gente também trabalha por conta, né? Então, trabalha por dia. Ou é aquela pessoa que faz uma faxina e ganha o dia, ou faz um carreto, e sem a possibilidade, então, dessa atuação para comprar o alimento, essa ajuda com a cesta é muito bem-vinda, né?
E lembrando assim que tem várias pessoas também fazendo ações sociais. Exatamente. Isso é muito bacana. Eu ia falar sobre isso agora, viu, Pri? Porque assim, na região que eu moro, a Zona Sul de São Paulo, a gente tem feito mobilização ali entre os moradores para ajudar as pessoas, né? Para que as pessoas consigam, que a gente consiga levar alimento, principalmente para quem tem criança, para quem tem idoso e tal. E às vezes é bem complicado, é uma situação bem difícil. E a gente tem conseguido arrecadar alimento, arrecadar material de higiene e limpeza, mas não está sendo suficiente. Tem uma ação muito bacana que uma amiga minha faz, até no próprio condomínio dela. Ela passa ali as informações o dia que ela vai recolher o alimento. Então, o morador coloca dentro de uma sacolinha e põe na porta de casa, para até evitar qualquer tipo de contato, né? Afinal de contas, estamos nesse isolamento social. E ela vai passando de andar por andar, recolhendo aqueles alimentos e depois leva para moradores de uma comunidade muito carente, né? Pessoas que realmente moram em situação precária, né? E que ali receberam alimento, receberam... É um aconchego, né? Para o coração, para a alma, tranquiliza no momento que todos nós, né? Estamos um pouco mais ansiosos. Quem não tem nada, então o que chega realmente é muito. Exatamente, né, Pri? E assim, dividir, contribuir com o seu semelhante é sempre enriquecedor, né? Assim, é aquilo de que você vai ter isso de volta em algum momento. Eu, particularmente, gosto muito de ajudar, mas eu tenho um pouquinho de preocupação em ajudar aleatoriamente, assim, porque, de repente, eu tenho que conhecer a pessoa. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não vai agir de boa fé. Então, na dúvida, eu procuro a doação para entidades que eu conheço a idoneidade, que eu conheço as pessoas, que eu sei o que estão, para onde vai essa doação, né? Exatamente. Inclusive, aqui na capital paulista, a prefeitura tem 8 postos para receber doações. Né? As pessoas podem chegar, são bibliotecas, são vários espaços que recebem, então, a doação para que sejam depois distribuídas realmente para quem são cadastradas, pessoas cadastradas e precisam, né? Até se você quiser saber aí onde fica um desses postos, você quer fazer uma doação, quer doar alimentos, produtos de higiene, também roupas, enfim, você pode acessar um desses endereços no capital.sp.gov.br. Fala de novo, capital.sp.gov.br. Então, aqui você vai encontrar 8 postos ali, 8 lugares que você pode levar com segurança e sabendo que realmente esses produtos, a sua doação vai chegar para quem precisa de verdade. Pri, agora a gente vai falar com a nossa querida Carol, nossa colega de trabalho que está em casa, né? Cumprindo o isolamento social de casa e vai trazer informações para a gente. Carol, bom dia, querida. Bom dia, Mel. Bom dia, Pri. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, bom dia, Carol. Ouvindo bem. O que você traz para a gente, então, de informação? Bom dia para você. Bom dia. Eu trouxe uma informação muito importante. Ela traz esperança não só para o Brasil, mas para o mundo no combate dessa pandemia ao coronavírus, que é uma revelação do nosso ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O Marcos Pontes, ele revelou que cientistas brasileiros vão testar, já nas próximas semanas, um medicamento que ele diz que é 94% eficaz contra a Covid-19. Então, uma informação muito importante, esse medicamento ainda não foi testado, ele vai ser testado nas próximas semanas em 500 pessoas, isso aqui no Brasil. Ele não divulgou o nome desse remédio para não haver aquela corrida, né, nas farmácias, enfim, como aconteceu com a cloroquina, o caso da cloroquina, que é um medicamento usado contra o lúpus, e ele acabou rapidamente nas farmácias porque houve uma corrida, né? Teve uma divulgação de um estudo nos Estados Unidos que disse que era um remédio eficaz contra a Covid-19 e, infelizmente, quem precisa desse medicamento realmente ficou sem por um tempo. Hoje a Anvisa já proibiu
a venda desse medicamento sem receita, da cloroquina. Então, por isso, o Marcos Pontes preferiu não revelar o nome desse medicamento, nem mesmo da molécula, né? E isso está preocupando também alguns cientistas, alguns pesquisadores, porque o mundo todo está em alerta com a Covid-19 e eles querem saber se esse medicamento realmente é eficaz. E é muito importante também, não só aqui no Brasil, né, da onde surgir esse medicamento, ou uma vacina contra a Covid-19, vai ser muito importante. Então, não importa se vai sair aqui do Brasil, o importante é a gente conseguir combater essa pandemia o mais rápido possível. Bom, outra informação que ele passou é que esse medicamento vai ser testado em 500 pacientes, em 7 hospitais. 5 dos hospitais são no Rio de Janeiro, 1 em Brasília e outro em São Paulo. A administração desse medicamento vai ser diária, durante 5 dias, e vai ter uma observação aí de 14 dias. Então, esse resultado a gente só vai ter realmente daqui uns 15 dias, ou daqui 15 dias a um mês. Então, a gente está esperançosa com esse medicamento, mas ainda não é certeza. Vamos ficar alertas referente a isso. Espero que esse medicamento faça o efeito realmente desse 94%, que é um número muito alto, né, de eficácia contra a Covid-19. Então, vamos torcer para que esse medicamento realmente surja um efeito positivo. Ainda estão sendo estudadas a cloroquina e alguns outros medicamentos, mas a gente quer realmente que isso dê certo. O importante é dizer que a cloroquina ela foi estudada em outros países, e infelizmente a gente teve mortes, né, com o uso da cloroquina, e é importante divulgar isso porque o pessoal comprou muito a cloroquina, né? E não é uma coisa que foi comprovada já. Então é muito importante que as pessoas não comprem o remédio, mesmo se esse remédio que vai ser testado aqui no Brasil, se ele for divulgado o nome dele, é importante que as pessoas não comprem ele, não façam a automedicação, para evitar que esse medicamento acabe e quem precise realmente não tenha como fazer a utilização, né? O ministro Marcos Pontes disse que esse medicamento é amplamente conhecido e vendido, por isso que ele não revelou esse nome, mas é importante que se futuramente a gente saiba que medicamento é esse, que a gente não faça a automedicação, que é uma outra questão que eu queria falar, porque a automedicação é muito perigosa, não só na questão da Covid-19 e de qualquer doença, mas a Covid-19 é uma doença nova, a gente não sabe ainda como que ela se comporta em contato com algum medicamento. A gente tem estudos que falam que o ibuprofeno pode piorar a situação de quem está com a Covid-19, por isso é muito importante não fazer a automedicação. Essas correntes que a gente acaba recebendo, né, falando sobre gargarejo com água morna ou vinagre, também é importante não repassar se você não vem de uma fonte confiável, né? É sempre bom verificar a fonte, é sempre bom pesquisar na internet mesmo. Recebeu alguma notícia? Pesquisa na internet, com certeza canais com credibilidade já vão ter passado essa notícia. Então é muito importante ficar alerta, porque eu sei que quando a gente repassa essas correntes falando sobre tomar água morna, ou fazer gargarejo, alguma coisa assim, com algum ingrediente, para o bem do próximo, mas a gente pode estar piorando a situação. Por isso, é muito importante sempre ficar atento aos canais oficiais e não fazer a automedicação de jeito nenhum. Enquanto isso, a gente aguarda mais informações sobre esse estudo, sobre esse medicamento e torce para que dê certo, né? Carolzinha, eu acho que o interessante do que você está falando aqui para a gente, o que é mais legal é o papel da nossa ciência, do nosso cientista aí nessas descobertas, né? Tanto a cloroquina quanto outras substâncias, não só essa daí que o ministro da Ciência e Tecnologia falou, mas como outras que a gente sabe que está sendo estudada, tanto no Brasil quanto no exterior, elas só vão, de fato, ser utilizadas com aval da ciência, né? Dos cientistas.
E isso é muito importante para que a gente tenha uma segurança, porque não adianta usar uma substância que mate as pessoas, né? Então, isso é bem bacana. Foi bem bacana a sua informação. Ontem eu estava aqui no link conversando sobre essa questão até da pesquisa, da possibilidade de estender a quarentena aí por até 2022. Até 2022. É uma pesquisa aí de Harvard que mostra que é importante esse isolamento social por um período um pouco maior. E aí mostra justamente isso, que vários continentes as pessoas os cientistas estão se movimentando para buscar uma solução. Isso é muito um respiro, né, para todos nós, né? É uma esperança, né? O mundo todo, todos os cientistas e pesquisadores, como você mesmo disse, estão se mobilizando para conseguir encontrar o mais rápido possível algum medicamento ou uma vacina para barrar essa pandemia da Covid-19. Mas como você disse ainda, e eu volto a repetir, a gente ainda não tem nenhum estudo que confirme nenhuma substância que seja totalmente eficaz contra a Covid-19, e o isolamento social ainda é a maneira mais eficaz de barrar essa pandemia da Covid-19, né? Então, por isso é importante ficar em casa. Isso aí, se puder, fique em casa. Carolzinha, Sim, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, beijão. Outro, tchau. Obrigada. A Carolina Franca falou com a gente agora via Skype. Bom, ela ressaltou bastante, a gente lembra que a automedicação não é boa em nenhum momento, né? A gente, quando surgem novas drogas ou citam algumas drogas, as pessoas já correm para as farmácias, né, para as drogarias para comprar esse medicamento. Mas isso é para casos específicos. E tem uma outra questão, como utilizar. Às vezes a pessoa vai, compra, né, o remédio, acha, não, agora eu estou imune. Às vezes a pessoa tem algum problema pré-existente, tem uma pressão alta, diabetes, e não pode tomar aquele medicamento. Exatamente. Toma e por isso tem reação. Pode piorar outras conformidades, né? Exatamente. Se você não sabe qual que é a dose adequada para você, para sua condição física, e não é só isso. No caso da cloroquina, por exemplo, várias pessoas que precisavam do medicamento para lúpus, por exemplo, não conseguiam, porque todo mundo comprou, quem não precisava e quem precisava ficou sem, né? Uma coisa que a gente tem que pensar é a questão da cidadania, né? A cidadania é participar e ajudar o outro. Exatamente. Né? Estarmos todos de mãos dadas, nesse momento de forma virtual, né? Mas todos de mãos dadas socialmente, né? Deixar, então, de consumir algo que não é necessário, comprar algo que não é necessário porque outro vai precisar. Vamos seguir aí com o nosso giro de notícias? Vamos seguir. Então, agora são 10h04. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o secretário adjunto de saúde do município de Guarujá, litoral paulista, Marcelo César. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na sua região para conter, então, a pandemia do coronavírus. Bom dia, secretário. Aqui quem fala com a senhora Melissa. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Secretário, a gente sabe que há uma tendência das pessoas a irem para o litoral. A gente sabe que nos últimos anos o litoral vem crescendo a sua população, principalmente uma população com mais idade. E, obviamente, que nesse momento de pandemia isso é preocupante, né? Como que vocês estão tratando com essa questão aí no litoral? Então, o município do Guarujá, né, tem uma característica, né, bastante especial no que diz respeito a ser uma cidade turística de veraneio, né, onde, pela proximidade, né, da capital, menos de 70, né, quilômetros, a gente recebe com frequência, nos finais de semana, a gente chama, né, até brincando, os finais de semana são mini temporadas, né, no Guarujá. Então, a gente já conhecendo, né, este movimento da população, a Prefeitura do Guarujá, através da Secretaria de Defesa e Segurança Social
e a Secretaria de Saúde, estabelecemos barreiras nos acessos ao município, estabelecendo critérios para a permissão do acesso das pessoas que aqui procuram o município, né? Ou seja, nós estabelecemos barreiras tanto nas entradas por travessias de balsas, em Santos e no distrito de Vicente de Carvalho, bem como nas entradas pela rodovia, né? Então, as pessoas que entram são aqueles que têm veículos com placas do município, né? Moradores do município, ou aqueles que tenham imóvel no município e comprovem, né? Neste movimento, nós conseguimos fazer a contenção e já foi, inclusive, né, restringido o acesso de mais de 6.000 pessoas neste último feriado. Isso que eu queria saber do senhor, como foi a movimentação de vocês no feriado. Até porque o feriado também é importante para o município, né, para arrecadação e etc. e tal. Mas nesse momento é necessário priorizar outras questões, que é a da saúde em si. Perfeito. Inclusive, neste feriado em especial, houve a restrição ao acesso não só da faixa da areia da praia, mas também do calçadão, né? Uma atitude justamente para inibir, né, de certa forma, a vinda de pessoas que buscam o turismo, né? Neste momento, a gente sabe da importância do isolamento social para reduzir a velocidade, né, de transmissão da doença, porque essa é a principal característica do coronavírus, né? A velocidade de transmissibilidade. Então, essa medida teve como intuito fortalecer o distanciamento social, né? Porque justamente as pessoas que buscam o litoral de uma forma geral são pessoas que já têm uma faixa etária de idade um pouco mais dentro daquele quadro que a gente tem como grupo de risco, porque são pessoas que já têm uma vida desenvolvida, já têm uma estrutura financeira estabilizada e podem desfrutar de um imóvel aqui para uso de veraneio durante os finais de semana em alta temporada. Então, essas medidas tiveram justamente a intenção de reduzir a procura de pessoas ao município, né? Destacando que na pesquisa feita pelo governo do estado, onde através do monitoramento, né, de sinais de celular, Guarujá teve um destaque, né, dentre os municípios, ficando em quarto lugar no ranking, né, sendo a primeira cidade aqui do litoral foi São Vicente. Olá, secretário Marcelo César, aqui é a Priscila quem fala. Bom dia para o senhor. Bom dia. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da adesão da população, né? O senhor falou agora que até Guarujá ficou em quarto lugar, então, na questão do isolamento, ali no monitoramento, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco, as pessoas estão aceitando essas medidas? A gente vê que existem pessoas que são mais resistentes, né? Ou aí em Guarujá, as pessoas estão aceitando? Então, na verdade, a Prefeitura de Guarujá, ela, através de várias secretarias, saúde, segurança, comunicação, ela criou mecanismos e ferramentas para levar o conhecimento à população da importância e da necessidade deste momento, a relevância e a importância desta diretriz do isolamento social. Na saúde, principalmente, todas as nossas unidades de pronto atendimento, todos os nossos equipamentos de saúde, massivamente foi conversado com a população, explicando qual que era a necessidade, o porquê disso, toda a nossa rede de comunicação em redes sociais, bem como transporte coletivo. Então, nós utilizamos todos os canais de comunicação de domínio da Prefeitura para justamente fortalecer esse discurso, falar que neste momento é a única medida comprovada que tem eficácia. A gente discute N situações hoje, desde a espera por uma vacina, que nós sabemos que não vai acontecer de forma a atender o tempo, resposta deste movimento, né, desta onda que nós estamos no momento, ou seja, a gente não vai ter uma resposta. Os estudos sobre a utilização de tratamentos com fármacos e combinação de fármacos ainda estão em fase inicial de estudos, né, com algumas literaturas
produzidas, mas ainda insuficientes para consolidarem, né, tratamentos específicos, né, e certeiros, né, como a gente fala brincando, ainda não existe uma bala de prata, né, para o coronavírus. Mas a principal medida e aposta da Prefeitura Municipal de Guarujá neste momento foi justamente trabalhar massivamente com a população a importância do distanciamento social. Tanto isso foi importante que nós, dentro do estudo feito no feriado prolongado, nós tivemos a taxa de 63% de isolamento social, né? Então, isso demonstra que a população está entendendo o recado, está entendendo toda a necessidade do momento. Nós temos muita preocupação com as questões socioeconômicas, inclusive a Prefeitura instituiu um grupo, né, técnico só para discutir as questões socioeconômicas, justamente prevendo quais seriam os impactos que essas atitudes, né, restritivas trazem na economia do município, em especial a arrecadação, que é justamente o subsídio financeiro que a Prefeitura tem para implementar suas ações, suas estratégias. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o resultado, então, dessas ações, os números, né? Quantas pessoas contaminadas, já tem alguma morte registrada? Sim, eu vou passar o boletim atualizado do município que consta todas essas informações. Então, hoje, no Guarujá, nós temos 22 casos confirmados, sendo destes 20 em isolamento social domiciliar, ou seja, os casos confirmados hoje que tiveram resultado positivo do Instituto Adolfo Lutz, eles encontram-se não hospitalizados, são pacientes leves e que se encontram domiciliados, tá? Nós tivemos desses 22 casos, 2 deles são óbitos, foram óbitos com caso positivo para coronavírus. Nós já tivemos 87 casos descartados, ou seja, pacientes que eram suspeitos pela história sintomatológica e histórico epidemiológico, mas foram descartados com o resultado negativo do exame, e continuamos ainda no aguardo de resultado de 389 casos suspeitos, aonde desses casos suspeitos eu tenho 32 pacientes internados na rede SUS e na rede também particular das instituições privadas do município, que são 2, Hospital Guarujá e Hospital Dom Domênico, né? Então, desses 32 internados, nós temos 15 já internados em unidade de terapia intensiva, tá? E, além disso, nós temos ainda 10 óbitos que encontram-se em investigação, aguardando o resultado dos exames do Instituto Adolfo Lutz. Secretário, o sistema de saúde do município consegue, né, está preparado para receber esses casos? Tem respiradores disponíveis, então, para a população? Qual é a situação hoje da saúde do Guarujá? Então, na verdade, esta é uma dificuldade nacional, para ser melhor, internacional, né? Essa foi a grande preocupação que assombra todos os municípios hoje, né, de todos os estados brasileiros. Por quê? Porque nós sabemos que, considerando a característica do coronavírus de ter a sua transmissão de forma facilitada, a probabilidade de termos um número grande de pessoas infectadas ao mesmo tempo assombra qualquer gestor no que diz respeito à capacidade instalada de responder essa demanda que pode surgir de forma súbita. Porém, todas as medidas que todos os municípios estão adotando, Guarujá adotou também de forma pioneira, inclusive, né? Foi a primeira cidade do estado de São Paulo a publicar no Diário Oficial, já em 19 de fevereiro, um fluxograma de atendimento para os pacientes com sintomatologia respiratória que poderiam ser casos suspeitos de coronavírus, né? Além disso, instituímos a partir da segunda quinzena de março, nas unidades principais de pronto atendimento da cidade, 2 tendas de triagem com consultório médico volante, né, através de carretas,
onde nós criamos um fluxo independente para o paciente que chega com queixa de sintoma gripal, com base justamente, né, na diretriz do distanciamento social. Nós instituímos esse fluxo individualizado. O paciente, ele passa por um dispositivo de higienização prévia, passa por uma triagem com profissionais de enfermagem, onde é colhida toda essa história do paciente, e ele é encaminhado para um atendimento num consultório totalmente individualizado, onde o médico pode fazer toda a entrevista, toda a investigação necessária. Então, o que nós fizemos com isso? Colocamos o paciente que tem risco de contaminar os demais num fluxo independente, ou seja, ele não se mistura com o paciente que procura outro tipo de atendimento nas nossas unidades. Então, isso foi uma medida importante, pioneira, que nós já estamos com ela a partir da segunda quinzena de março, e tem municípios iniciando esse tipo de fluxo só agora, né? Então, isso é importante falar. Nós aumentamos em 10 leitos a nossa contratualização junto ao Hospital Santo Amaro, ampliando de 20 para 30 leitos de UTI, né? Ou seja, aumentando 10 leitos que são exclusivamente para a Covid, né? Para os pacientes com casos do coronavírus. Além disso, nós temos uma unidade de pronto atendimento que está contratualizada junto a uma organização social que ampliou mais 14 leitos específicos para esse tipo de atendimento, com capacidade instalada para atender também pacientes que tenham necessidade de ventilação mecânica, né? Ou seja, com a utilização de respiradores. Transformamos uma unidade nossa de referência em atendimento de especialidades numa clínica médica de retaguarda para casos leves e moderados, que tem 18 leitos, tá? E além disso, uma grande parceria que foi a instituição de um hospital de campanha junto à base aérea de Santos, né? Que eu venho aqui já de antemão agradecer, né, o Estado-Maior das Forças Armadas, na pessoa do Coronel Formaggio, que é o coronel da nossa base aérea aqui, que prontamente atendeu o pedido do prefeito, Dr. Walter Suman, e proporcionou que nós instalássemos uma estrutura lá com capacidade de 70 leitos, sendo desses 70 leitos, 20 leitos de UTI e 50 leitos para pacientes moderados, né? Olha, com capacidade, que bacana, hein? Inclusive, de ampliação desses leitos, né? Então, hoje nós temos um arsenal que totalizam 192 leitos que podem atender pacientes com suspeita de coronavírus, sem falar das nossos leitos de retaguarda, de urgência e emergência, junto às 5 unidades de pronto atendimento que nós temos no município. Então, parabéns por esse trabalho, viu? Eu quero agradecer a sua participação, secretário adjunto de saúde do município do Guarujá, Litoral Paulista, Marcelo César. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns por todas as ações, então, que o município realiza para combater, então, né, o novo coronavírus que chegou aqui no Brasil, tem feito estrago, mas a população e os gestores têm tomado as atitudes. Muito obrigado pela sua participação hoje no Jornal da Rede Alesp. Nós que agradecemos a oportunidade, a Prefeitura de Guarujá agradece e estamos à disposição. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Um bom abraço. dia para o senhor. 10 horas e 19 minutos. Vamos a um rápido giro de notícias? Os prefeitos das 7 cidades do ABC Paulista se reuniram em uma videoconferência e revisaram nesta semana as atividades econômicas e a circulação de pessoas durante a quarentena em prevenção à pandemia do coronavírus. O consórcio intermunicipal Grande ABC decidiu ampliar o horário de funcionamento dos postos de combustíveis e lojas de conveniência, inclusive domingos e feriados, para o período das 7 da manhã às 19 horas. Autorizar o funcionamento das bancas de jornais nas 7 cidades, determinar que as filas em caixas e balcões nos estabelecimentos liberados sejam organizadas com filas de isolamento com distância mínima de 2 metros entre as pessoas.
Determinar que todos os funcionários e colaboradores dos estabelecimentos usem equipamentos de proteção individual, EPIs, incluindo máscaras de proteção, higienizar máquina de cartão após cada utilização e orientar os consumidores a introduzir e retirar o próprio cartão das máquinas. Além disso, os prefeitos decidiram solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a aprovação de um projeto de ventilador pulmonar desenvolvido pelo Instituto Mauá de Tecnologia e pela Mercedes-Benz do Brasil. Os prefeitos do ABC também se reuniram com o coordenador do Centro de Contingência de Coronavírus, Dr. Davi Wippe, para definir novos protocolos de combate à doença. O ABC paulista ou 692 casos de coronavírus e 28 mortes em decorrência de complicações da infecção até o último balanço divulgado pelo governo do estado ontem, quarta-feira. Jornal da Rede Alesp. 10h21. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo, que é município paulista. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito na sua região e em todo o estado para tentar conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, prefeito Orlando Morando. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Melissa. Muito obrigado pela oportunidade e, ao mesmo tempo, de matar a saudade do período dos meus 4 mandatos como deputado estadual. Era frequentador assíduo da TV Alesp. Hoje, quem me substitui nessa boa missão é a minha esposa, a deputada Carla Morando, líder do PSDB. Um prazer enorme poder falar com todos vocês num momento desse tão difícil com essa pandemia que assola o mundo e não é diferente com o Brasil. Verdade, deputado. Prefeito. Saudades do senhor. O senhor ajudou a gente muitas vezes aqui, mas agora a gente está em boa companhia, que é da sua esposa, que sempre é tão super gentil conosco. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor está bem de saúde? O senhor e a sua esposa estão bem de saúde? Nos deram um baita susto, hein? Olha, eu vou responder para você. Hoje a gente pode falar isso com alegria. Saiba que o susto que você levou, o meu foi muito maior, viu? Não tenha dúvida disso. Mas nós estamos bem. Lá em casa, infelizmente, todos nós fomos infectados. Nossa. Eu, a Carla e as 2 crianças. As crianças praticamente foi assintomático, principalmente o menino de 11 anos, o Orlandinho, não teve nenhuma reação. A Antonella reagiu, teve uma reação um dia, e a Carla 2 dias, e rapidamente eles estavam bem. O quadro crítico realmente foi apenas comigo, e felizmente, muito melhor que isso ocorreu comigo do que tivesse ocorrido com eles, né? Eu fico imaginando ter o meu filho ou a minha filha isolado dentro de uma UTI, o tamanho do pânico que seria para a gente. Mas eu estou bem, desde o último sábado, o médico me deu alta. No domingo de Páscoa, eu já tive uma atividade, fui visitar o meu hospital municipal, onde estão internadas as vítimas do coronavírus. E na segunda-feira eu já estava aqui na prefeitura, aliás, é onde eu estou concedendo essa entrevista para vocês. Estou plenamente recuperado, eu ainda estou tomando 2 medicações, mas não mais intravenosa, como eu fiquei na minha saída do hospital. E estou muito bem, obrigado, e só tenho que agradecer, aliás, àqueles da TV Alesp, que também acompanharam aí a nossa dificuldade. Eu não hesito em dizer que foi o momento mais difícil da minha vida. Eu quero agradecer aí a todos, e vocês que são amigos, que me conheciam, aqueles que também estiveram nessa corrente, eu agradeço muito. Graças a Deus deu tudo certo, prefeito, graças a Deus. Prefeito, eu queria saber o seguinte, ontem teve a decisão do STF que deu um aval aí para os municípios e para o estado procederem aí com o seu isolamento social. O que muda para vocês aí no município? Como que vocês lidaram aí com essa manifestação positiva aí do STF? Olha, o Brasil é um país continental
é muito difícil, em meio a uma pandemia, onde você tem que ter restrições a atividades econômicas, a atividades de transporte, você ter uma decisão única para o mesmo país. A decisão da região metropolitana de São Paulo e do estado de São Paulo pode ser muito diferente de uma decisão que venha a ser tomada no estado do Mato Grosso, no estado do Pará, por exemplo. Então, o vírus já está em todos os estados, nós sabemos, já fez vítima em todos os estados, mas essa decisão do STF é muito acertada. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, Priscila, Melissa, eu fui visitar a UTI aqui do nosso Hospital de Clínicas, onde estão internados os nossos pacientes vítimas do Covid-19, o coronavírus. Nós temos 40 unidades reservadas. Das 40, 37 estão ocupadas. Das 37, 33 pacientes estavam entubados. E 4 estavam respirando com oxigênio. Dos 37, isso fui eu que vi no relatório médico, meu olho eu fui contando desde a UTI. Destes entubados, dos 33 que estão entubados, todos idosos. E por que eu estou falando isso? Eu publiquei um decreto aqui há aproximadamente um mês, restringindo a circulação de idosos, quem tem mais de 60 anos. E por que eu restringi? Porque é o maior grupo de risco. Eles estariam autorizados a circular pela cidade para serviços essenciais. Então, o idoso poderia ir ao supermercado, à farmácia, ao médico, tomar vacina, ele poderia. Ele poderia ficar caminhando numa rua ou fazer... Não poderia, porque é grupo de risco. O Ministério Público entrou com uma representação, uma ação. O juiz de primeira instância de São Bernardo acolheu a nossa defesa e manteve o decreto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, através de um desembargador, acolheu o recurso do Ministério Público, suspendeu o decreto. Resumo da história: quem sabe o que ocorre na cidade somos nós. Somos nós. Não estou desmerecendo o presidente Bolsonaro, jamais. Mas as realidades serão diferentes. Está provado, o epicentro da pandemia no Brasil está no estado de São Paulo. Quase metade das vítimas fatais morreram no estado de São Paulo. Então, São Paulo, o estado de São Paulo e os municípios paulistas têm o direito de tomar medidas que são diferentes de outros estados, de outras cidades. Então, na minha avaliação, eu considero a decisão bastante acertada, correta e, principalmente, a autonomia, né? A Constituição diz do poder dos eleitos. Se toda decisão, aqui eu tenho certeza, seja mais difícil ou menos difícil, todos os prefeitos que estão tomando medidas em prol de proteger as pessoas. Eu não consigo imaginar e não vi nenhum prefeito que não tomasse uma medida para proteger. Então, nós estamos falando a mesma coisa, mas numa corrente que, por vezes, é diferente. Então, eu considero que foi uma medida correta permitir esta autonomia. Caso contrário, se não for para Estado e município ter autonomia, então do que vale você publicar um decreto de calamidade pública, seja municipal ou seja estadual? Que, diga-se de passagem, o decreto de calamidade do município precisa ser reconhecido pela Assembleia Legislativa. Então, se não for para ter isso, é melhor que alguém venha tomar as medidas pelos estados e pelos municípios. É essa a minha avaliação. Prefeito, o senhor falou agora do decreto de calamidade, a gente votou aqui o decreto de calamidade para os municípios e para o Estado, e ele precisa ser aprovado aqui novamente, o projeto chega novamente aqui para a Assembleia e precisa ser aprovado. Qual que é a importância desse decreto de calamidade para a estrutura de São Bernardo do Campo? É exatamente o que eu acabei de falar. Ao fato que nós temos desse decreto, nos permite dar celeridade em contratações e tomar medidas como essa. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui o primeiro município a fechar as praças. Nós já havíamos fechado os parques, os espaços de esportes,
mas locais que era possível você fechar. Agora nós vamos mais longe, nós estamos fechando o parque linear através de um decreto, nós fechamos e interditamos as praças públicas. Se você não tem um decreto de calamidade, eu não posso tomar medidas como essa. Por que o prefeito está fechando? Então, o reconhecimento do decreto e a sua aprovação na Assembleia Legislativa, de todos os municípios que publicaram, é de extrema importância, visando garantir a autonomia das medidas que os prefeitos irão tomar. No meu caso, falo por São Bernardo do Campo. Prefeito Orlando Morando, aqui é a Priscila Silvério. Seja muito bem-vindo sempre aqui à Rede Alesp, também à Assembleia Legislativa. Saudades, né, dos tempos de corredores aqui, enquanto o senhor estava como deputado estadual. Seja sempre bem-vindo. A minha pergunta é em relação ao trânsito, né, das cidades. São Bernardo do Campo, a gente sabe que tem muita gente que mora aí na cidade, trabalha aqui na cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco, existem medidas para não conter, não sei se seria essa a palavra, mas administrar, então, essa ida e vinda de moradores? Olha, como nós estamos aqui tendo bastante restrição ao funcionamento da cidade, então diminuiu muito. Para você ter uma ideia, nós transportamos, antes da pandemia, nós transportávamos 230 mil passageiros por dia. Hoje, o número de ontem, nós transportamos 60 mil. Então, você vê que nós estamos com um número extremamente reduzido. Sim. E estamos mantendo uma frota mais alta e com muito rigor. Aliás, hoje a nossa fiscalização está atenta. Nós não queremos ônibus cheio, né? Ao mesmo tempo, nós estamos estimulando o transporte individual. E de que maneira? Nós, desde que surgiu e baixamos o decreto de calamidade, nós liberamos o pagamento da Zona Azul, o rotativo de São Bernardo. Ninguém paga. Que é exatamente para quem tem carro e precisar fazer o seu deslocamento, caso precise, caso seja um serviço essencial, não usar o transporte público. É bastante estranho, né? Porque nós passamos a vida toda, e eu ainda como deputado, estimulando o transporte coletivo. Neste momento de pandemia, nós estimulamos o transporte individualizado, exatamente para diminuir o risco. Então, aqui tem bastante equilíbrio. Como a quarentena aqui está sendo bastante rigorosa, vocês viram os números publicados agora recente pelo Estado, que pelo tamanho da minha cidade, nós tínhamos chego a 60% de cumprimento da quarentena. Isso oscila muito de dia após dia, mas a nossa fiscalização tem sido muito criteriosa, muito dura, exatamente para fazer com que as pessoas fiquem em casa. Mas eu insisto que esta missão de permanecer em casa, ninguém do poder público conseguirá fazer sozinho se não tiver a conscientização da população, né? O melhor decreto que existe nesse momento é a consciência de cada pessoa. Se as pessoas não se atentar que este vírus pode ser letal, eu insisto, e que o melhor remédio, se você me perguntar, eu fui amplamente questionado pelos meios de comunicação se eu havia tomado a cloroquina. Tomei a cloroquina, né? Tenho nenhum problema em tomar cloroquina. Aliás, quem está internado toma o que o médico manda, não o que o paciente quer. Mas se você me perguntar qual é o melhor remédio é o isolamento social. Este é um remédio que está comprovado que funciona. Então, o que nós queremos não é punir, não é multar, não é oprimir, é conscientizar. E isso tem que partir das pessoas, é a melhor forma que nós estamos trabalhando aqui em São Bernardo do Campo. Agora, aquilo que é atividade e não cumprir multa e lacração, nós temos aqui um decreto rigoroso para proteger as pessoas no sistema bancário, que para mim é o maior infrator, né? É o mais descumpridor de medida, é o mais irresponsável contra as pessoas, são os bancos.
O banco, agora, a medida deles é jogar o povo para o lado de fora e e lamentavelmente, organizar para o lado de dentro. Aqui não. Nós estamos exigindo higienização após a utilização de cada caixa eletrônico dentro das agências. Nós exigimos pessoas do banco para organizar a fila de fora, garantindo o espaçamento de 2 metros. Nós exigimos álcool em gel dentro das repartições bancárias. Então, aqui a gente está buscando fazer de tudo para proteger. Ao cidadão, é o meu apelo pelo convencimento. A iniciativa privada, os nossos decretos e o rigor da fiscalização. Prefeito, São Bernardo do Campo tem muitas fábricas, muitas indústrias. Eu queria que o senhor falasse um pouco da questão econômica. Há essa preocupação também, né? Da saúde, em primeiro lugar, mas também há uma preocupação com a questão econômica. Como, então, o município tem lidado com isso? Olha, é natural que todos nós estamos com uma preocupação econômica gigante. Se com o país funcionando normalmente já estava difícil para a sociedade, lembrando que nós tínhamos ainda 13 milhões de desempregados, estava difícil para o poder público, que via a sua arrecadação não ampliar. Este ano, a perspectiva de não cair. É óbvio, né, que com esta freada brusca na economia, grande parte da atividade econômica parada, o impacto é gigantesco. Agora, eu nunca hesitei em dizer que, neste momento, nós deveríamos fazer uma escolha. E eu fiz a escolha, que foi pela vida. Porque, ainda que difícil e muito difícil, se você tivesse que escolher entre uma falência e um falecido, eu ficaria pela falência, porque a falência você consegue recuperar, o falecido não dá. As indústrias da cidade não tiveram proibição das suas atividades, então a indústria pode funcionar, porém as grandes indústrias pararam por responsabilidade própria. A Mercedes está parada, a Toyota, a Scania, a Volkswagen, e quando elas param, o arranjo produtivo local, as APLs, param também. E exatamente, você pega essas grandes montadoras, seria inevitável ter a fábrica funcionando sem ter concentração de pessoas. Mas isso partiu deles, não partiu de nenhuma proibição do Poder Executivo. Agora, ainda eu continuo defendendo que nós devemos manter este regime de isolamento social. Por que o Brasil não entrou no caos? Olha, eu acabei de dar números. Eu tenho 3 vagas, tinha ontem, 3 vagas disponíveis de UTI. Alguém tem alguma dúvida se nós não tivéssemos feito esse contingenciamento há um mês atrás, nós estaríamos vendo pessoas morrer, não é em uma enfermaria, porque não teria vaga na enfermaria, elas estariam morrendo em casa, que é o que ocorreu na Itália, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e continua acontecendo. Então, esta prudência que foi adotada pelo governador, por nós prefeitos, nos permitiu melhorar o atendimento e estruturar, como no meu caso. Agora, dia 1º de maio, eu vou reabrir um hospital que ia ser só para tratamento oncológico, mudamos, ele vai ser exclusivamente para o tratamento do coronavírus, 100 leitos, sendo 20 UTI e 80 enfermaria. Até o dia 10, dia 15 de maio, eu vou abrir um novo hospital de urgência. Ele iria substituir o meu pronto-socorro. Este tempo nos permitiu estruturar para manter ele como um hospital de tratamento coronavírus e eu não vou substituir até que a pandemia dure o pronto-socorro. Então, todo esse exercício que está sendo feito não é para resolver o problema, é para permitir que nós possamos atender às vítimas com dignidade e, desta forma, diminuir o número de mortos. Então, isso tudo mostra claramente, e nós ainda temos o risco de, neste período, risco positivo, surgir ou um remédio comprovadamente de forma científica que possa tratar a causa com eficiência
e, ao mesmo tempo, todo o mundo trabalhando em cima de uma vacina para proteger e imunizar a população contra o coronavírus. Prefeito, para nós terminarmos, então, a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho, então, como está a nossa deputada estadual, Carla Morando, também com saudades dela, aqui a atuação dela na Assembleia. Olha, marido falar da mulher, sou suspeito, mas a Carla tem nos orgulhado muito e, principalmente, ela é fisioterapeuta de formação, tem tido um destaque enorme na questão da saúde. Este hospital de urgência que nós iremos inaugurar, a Carla teve papel fundamental, essencial, junto ao governador João Dória, para a liberação de 20 milhões de reais que o Estado nos transferiu para equipar. E ela também buscou uma interlocução, ela é danada, através do teu trabalho, conseguiu chegar num assessor do presidente Bolsonaro, e eles, os dois juntos, conseguiram liberar 25 milhões aqui para o hospital, que já está depositado. E agora, o nosso hospital Anchieta, que também vai ser reaberto, teve aí um total apoio da Carla, nossa deputada, minha esposa, além de outras ações, além do seu papel na liderança. Então, a Carla foi, eu não posso falar que para mim foi uma grata revelação, porque eu não tinha dúvida que ela ia ter um comprometimento com o seu mandato na Assembleia, mas principalmente para São Bernardo e o Grande ABC, ela se tornou uma grande referência num prazo muito curto. Ela nunca tinha disputado uma eleição, ela era mulher de político, mas ela não era política, né? A Carla tinha a vida dela pessoal, sua atividade, não era dondoca, foi uma primeira-dama que mudou o contexto do Fundo Social de São Bernardo. Quando ela deixou o Fundo Social, o fundo tinha mais de R$1 milhão em caixa. Antes de eu ser prefeito, não tinha Fundo Social em São Bernardo. A mulher do ex-prefeito não quis ser presidente do fundo, é um direito dela, mas acho lamentável, e a Carla mudou o contexto. Então, a Carla é uma pessoa que cumpre missão. E um dia, agora que nós ficamos mais tempo juntos, até porque ela está fazendo as votações por videoconferência, não está tendo atendimento presencial na LESP, ela falou assim, tudo que eu me proponho a fazer, eu tento fazer o melhor, eu tento ser a melhor. E não é diferente da forma que ela está cumprindo o mandato dela na Assembleia Legislativa. E eu fico feliz porque, afinal de contas, eu expliquei para ela a importância que teria de ela ser candidata e, consequentemente, se viesse a ser eleito. Ela sempre relutou com isso, porque ela falou, eu quero ajudar, mas eu não preciso ser. Mas, neste momento, ela tem cumprido, eu posso aqui avaliar, um brilhante mandato e um trabalho muito propositivo e de muitas realizações para São Bernardo. Para você ter uma ideia, ela já é a deputada estadual que mais enviou emendas parlamentares para São Bernardo do Campo. Superou a mim, inclusive, só para vocês terem uma ideia. Então, está a prova, né? Ela conseguiu. Eu fui deputado vários mandatos, estive aí por 4 mandatos. A Carla já enviou mais recursos em um ano. Ela completou um ano agora em março, dia 15 de março, como deputada estadual. Ela já é a deputada que mais mandou. Isso é muito bom, porque tem muito deputado que se elege pela cidade e esquece a cidade. É comum isso, né? E nós temos já este mau exemplo aqui em São Bernardo, que não me cabe aqui dar nomes, principalmente nesse momento duro que o país atravessa. Mas a Carla está cumprindo aquilo que ela se comprometeu com a população de São Bernardo, do Grande ABC, de ser a deputada que ia trabalhar por esta região. Ontem mesmo, um amigo falou, poxa, prefeito, eu mudei para Mongaguá, tua esposa não aceita vir ajudar? Eu falei, olha, ela aceitaria, mas ela tem compromissos com as cidades aqui do ABC e o mandato dela, ela foca aqui pelo ABC. Então, esta é a Carla, né, que está cumprindo aí o seu primeiro, agora segundo ano de mandato, mas que tem feito aí com muita realização, com muito amor e com grandes resultados aqui para a gente.
Muito, muito obrigada pela sua participação. Desejo para o senhor muita saúde. O senhor se cuide, cuide dessa esposa querida e dessa família. Mande um abraço nosso para a deputada. E nós esperamos o senhor em outras ocasiões aqui para que a gente possa contribuir aí para que o público de São Bernardo saiba o que está acontecendo, fique a par do que está acontecendo aí no município. Muito obrigada. Obrigada, prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo. Eu é que agradeço, Priscila e a Melissa. Muito obrigado. Obrigada. Vamos com informações, Melissa? Vamos. Então, vamos lá. O governo do estado de São Paulo divulgou ontem que pesquisadores do Instituto Butantan trabalham no desenvolvimento de anticorpos em laboratório para combater o coronavírus. O projeto segue um princípio parecido com o da transferência de imunidade por meio de transfusão de plasma sanguíneo de pessoas curadas da Covid-19, naturalmente rico em anticorpos contra a doença, que também está sendo desenvolvida no Brasil. O problema da técnica é que ela depende de constantes doações. O que os pesquisadores do Butantan propõem é o recrutamento de voluntários em recuperação da Covid-19 e identificar nos linfócitos dos sangues coletados os anticorpos. Em seguida, será analisada a reação de cada anticorpo diante do vírus para identificar exatamente quais deles conseguem reconhecer e neutralizar o vírus. Os anticorpos que apresentarem maior eficiência serão estados colocados em animais e moléculas mais promissoras e poderão ser clonadas e produzidas em larga escala para tratamento. 10h47 em São Paulo. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Paulo Correia, do Democratas. Ele nos fala sobre o Estado liberar 50 milhões para obras emergenciais no litoral para ajudar a combater, então, o coronavírus. Bom dia, deputado Paulo. Seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Deputado? Deputado, caiu a linha, a gente volta com ele na sequência daqui a pouquinho. Mas, Pri, é tão interessante essa questão aí desse experimento que o Instituto Butantan está fazendo com o plasma do sangue. Eu havia falado sobre isso num boletim anteriormente, e esse foi um método usado tanto no Ebola quanto no H1N1. E nessas duas epidemias teve um resultado muito positivo, então é uma esperança muito grande. É bom trazer boas notícias, né? Que trazem esperança. 10h48. Vamos de notícias, Mel? Vamos. Então vamos lá. Psicólogos da cidade de São Paulo estão se voluntariando para atender gratuitamente profissionais da área de saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Projetos de acompanhamento psicológico por videochamada são respostas a relatos sobre o alto nível de tensão e ansiedade entre as equipes hospitalares. Esse serviço de apoio emergencial para profissionais da saúde é essencial, tendo em vista que eles são peças-chave nessa fase de enfrentamento da pandemia, diz Francisco Carlos Gomes, psicólogo e coordenador do Núcleo de Logoterapia Agir 3. De acordo com Gomes, a proposta da logoterapia é que os profissionais da saúde deixem de pensar neste como um cenário de guerra e passem a enxergar como um momento desafiador para a sociedade e para o lado humano das pessoas. Para isso, a Agir 3 já conta com 25 psicólogos que entraram em contato com a iniciativa pelas redes sociais e se colocaram à disposição para realizar atendimentos. Além de profissionais da saúde, alguns projetos visam também prestar suporte para os familiares de vítima de coronavírus, como é o caso do Centro Alo. Segundo uma das profissionais do local, a psicoterapeuta Fátima Braz, as famílias podem ter uma maior dificuldade em conviver com os estágios de luto quando perdem um parente em meio a uma pandemia.
Na maioria dos óbitos por Covid-19, a doença avança de forma rápida e inesperada, o que torna a perda muito mais impactante e temerosa, afirma Fátima. Jornal da Rede Alesp. Voltamos aí com o deputado Paulo Correia, que estava conosco no Skype e caiu a chamada. Tá por telefone aqui, acabei de ser informada. Bom dia, deputado. Bom dia, está me ouvindo agora? Estou ouvindo sim ao senhor. Deputado, nos últimos tempos a gente tem feito uma movimentação aqui na casa para liberar verbas para os municípios. O quanto isso tem sido importante? Eu imagino que os deputados estão recebendo muita demanda dos municípios. O quanto isso tem sido importante, esse dinheiro tem sido importante aí para combater de fato o coronavírus aí nos municípios paulistas? Sim, é muito importante, né? Lembrando que alguns desses convênios eles foram eles foram na verdade indicações dos deputados com as emendas parlamentares, não necessariamente para a saúde. Mas o que acontece? Quando você consegue enxugar e você precisa enxugar e tirar tudo que é recursos de outros lugares para investir na saúde, eu acredito que a gente também está colaborando com as prefeituras para que as nossas emendas sejam aplicadas naquelas pastas que precisariam de reformas de escolas, enfim, mesmo asfalto no município. Então, todos esses convênios estão ajudando. É claro que a saúde é importante. Você vê que eu, por exemplo, mandei um recurso para uma van adaptada no município de Pariquera-Sul, era R$250 mil e foi, na verdade, trocado o objeto para o combate do coronavírus. Então, aqui na Baixada Santista, foram vários investimentos. A Assembleia Legislativa, através dos deputados, já destinamos agora, nesses últimos 20 dias, 325 milhões de reais para todas as cidades do estado de São Paulo. Então, um grande ato nosso. Só na minha parte aqui, foram quase 3 milhões de reais em emendas parlamentares para a nossa região. Bom dia, deputado Paulo Correia. Aqui é a Priscila Silvério. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Bom dia para você. Bom dia. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, então, o senhor falou dessas alterações, né? Algumas emendas que tinham um objetivo agora, elas estão sendo, então, concentradas no combate ao coronavírus. Tem também várias outras ações e leis, projetos de leis, né, que foram encaminhados aqui pela Assembleia. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, de como o Legislativo está se organizando de uma forma remota, né? As sessões não acontecem aqui na Assembleia, mas de uma forma remota, mas estão sim se mobilizando. Eu queria que o senhor falasse disso para a gente. Na verdade, nós estamos trabalhando num projeto em conjunto. Cada deputado fez o seu projeto. Eu, por exemplo, fiz um projeto autorizando o governo a fazer algumas modificações para os funcionários dos servidores públicos que atuam na área da saúde. Outros fizeram projetos de leis com a opção de reduzir gastos, reduzir custos, enfim. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está tentando se organizar, porque se fosse votar projeto por projeto, teria o tempo de discussão para cada projeto de deputado, alguns concordam, outros não. Então, a gente está reduzindo o máximo para fazer um projeto em conjunto da casa, juntando todas as ideias dos deputados para que seja apresentado o mais rápido possível e a gente vote esse projeto para ser sancionado pelo governador urgentemente. É esse o trabalho que a gente está fazendo agora. E aí você tem diversas regiões que têm os seus representantes aqui, os deputados, e a gente precisa adequar o interesse das regiões com o interesse da calamidade agora, o interesse da sociedade e que atenda também os deputados. Então, isso depende de muito diálogo, depende de muita articulação, depende de você, na verdade, abrir mão, às vezes, de algo que você acha que é necessário para você poder atender a emergência do outro colega que na região é mais gritante. Então, a gente está construindo isso, acho que está todo mundo unido, todo mundo bem consciente. O que é importante, o clima que tem na Assembleia hoje é que todos nós precisamos estar unidos, independentemente da questão partidária, de ideologia, trabalhar a Assembleia Legislativa pela sociedade por esse momento difícil que a gente vive. Então, esse é o clima da Assembleia. A Assembleia está unida
em torno dos deputados, em torno do bem comum da sociedade, e tenho visto bons avanços, né, para que isso se concretize. Deputado, como esse projeto, a gente sabe que chegaram 40 projetos e foi decidido que seria feito um projeto único de todos os parlamentares. Mas esses projetos, esses 40 projetos que tinham chegado antes, eles tinham temas muito diversos, né? Um falava de imposto, outro falava de saúde, outro de educação. Como é que vai ficar organizado nesse projeto único? Como esses temas serão organizados nesse projeto único? A gente está simplificando assim, a gente pega um representante, ou seja, o líder da bancada, o líder de cada bancada, vai juntar os projetos que tem dos deputados da bancada e, tal, às vezes, tirar algo que é importante, como eu havia dito antes, algo que é importante desse projeto que o deputado apresentou e inserir esse parágrafo ou esse texto no projeto único. Então, eu acredito que dos 40 projetos, se nós tirarmos um texto ou uma medida que cada projeto desse o deputado acha importante, a gente vai ter que abrir mão dos outros e focar em um só. A construção está sendo baseada em cima disso. Agora, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é inconstitucional, né? A Comissão de Constituição e Justiça tem analisado também algumas questões que não adianta nada a gente apresentar um projeto em conjunto que um dos textos que está inconstitucional e o governador tem que vetar esse projeto, vai ser todo um trabalho em vão. Então, a gente está tomando todos os cuidados para que a gente esteja dentro da lei e faça o nosso papel como legislador para que essa lei seja sancionada. Deputada, a gente quer agradecer muito a sua participação e dizer que a gente está aqui de portas abertas para o senhor tanto vir aqui ao estúdio conversar conosco ou participar novamente em outra circunstância. Muito obrigada, viu, deputado? Muito obrigado. Eu só queria fazer uma correção. Acho que no início, quando caiu a primeira vez a ligação, vocês anunciaram dos 50 milhões que veio aqui para a Baixada. Na verdade, esses 50 milhões não veio para o combate ao coronavírus. Esses 50 milhões foram os convênios assinados de 25 milhões para a cidade do Guarujá, 15 milhões para a cidade de Santos e 10 milhões para a cidade de São Vicente, no combate às enchentes. Nós tivemos a enchente há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás. Foi um caos aqui, o governador esteve aqui, anunciou esses recursos e antes de ontem foram anunciados esses 50 milhões de reais de investimento no combate às enchentes aqui na Baixada. Nós pedimos desculpas pelo equívoco, deputado, e muito obrigada pela correção. É importante, a questão da enchente é muito importante, porque, de repente, pode causar um caos tão grande quanto a questão do coronavírus. E fica aí o registro da destinação correta e do valor. Ok, obrigado a vocês e eu também estou à disposição. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Obrigada. A participação, então, do deputado Paulo Correia, do Democratas. Jornal da Rede Alesp. Olha, se você acompanha o Jornal da Rede Alesp e quer dar a sua opinião ou sugestão, liga para a gente. No nosso WhatsApp, o número é 11 984578129 e deixa aí a sua mensagem pra gente. Exatamente, Pri. Jornal da Rede Alesp. Vamos dar um giro informativo via Skype com o nosso repórter. Os nossos repórteres trazem informações a todo tempo aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Sérgio Everton. Qual a sua informação para nós hoje? Bom dia, Sérgio Everton. Oi. Bom dia, Melissa. Bom dia aí, a Priscila, essa dupla dinâmica aí, né? Apresentando o Jornal da Rede Alesp. Bom dia também a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da nossa rede, né? Eu falei ontem, vocês viram aí a Priscila, você gostou aqui atrás? Ficou lindo. Do meu desenho aqui. Aliás, quem fez foi assim, mas o desenho ficou legal. Isso é para dar aquela conexão de que eu estou junto com vocês no jornal aí da Assembleia. Não estou aí presente, mas estou aqui de casa cumprindo, claro, toda a determinação, né, dada aí pela OMS, pela nossa Secretaria de Saúde aqui, de ficar em casa, né?
Não também só porque eu sou grupo de risco, porque vocês sabem disso, já não existe mais isso, né? Não tem mais grupo de risco, né? Qualquer pessoa pode aí acabar contraindo esse coronavírus, tanto criança como jovens, adultos e idosos, né? E eu estou cumprindo, né, a minha determinação e vou até quando for determinada essa quarentena aqui em São Paulo, tá bom? Mas é um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu vou falar primeiro aqui desse anúncio, né? Olha, eu acho do ministro aqui da Ciência e Tecnologia, né, de que o Brasil vai testar aí um remédio com 94% de eficácia contra o Covid. Tomara, viu, Priscila e Melissa, que dê certo, né? A gente torce para isso. Não tem... enquanto isso, a gente vai se cuidando. Mas a torcida é muito grande. Vamos ver, né? O ministro disse aí, o Marcos Ponte, ele fez esse anúncio que, claro, é animador para a gente, né? No dia 15, ele disse que o Brasil vai testar nas próximas semanas um remédio promissor contra essa Covid-19, né? Numa entrevista que ele deu, transmitida aí pelas rádios e pelas televisões aqui em rede, né, do nosso país, ele afirmou que o medicamento ele demonstrou 94%, como eu disse agora, de eficácia em análise mais in vitro, né? Veja bem, com células infectadas pelo novo coronavírus. Ele revelou que, ao menos, 500 pacientes com essa Covid-19 que não estejam em estado grave vão participar, né, aí desses estudos clínicos. Marcos Ponte não quis revelar o nome desse remédio para não provocar uma corrida, claro, né? Aquela loucura das pessoas correrem aí rapidinho para as farmácias antes que esse medicamento seja testado. E tem aí um laudo conclusivo. Precisa ter tudo isso também, né? Ele só afirmou que não se trata dessa chamada cloroquina, né? Cloroquina, melhor dizendo, é um outro remédio aí que ele disse, né? Para garantir a continuidade desses testes clínicos e por questões, claro, de segurança também, o nome do medicamento selecionado vai ser mantido aí em sigilo até que os resultados, né, desses testes clínicos demonstrem a sua eficácia em pacientes. Ele informou nessa entrevista coletiva, né, que ele deu ontem, e as pessoas ficam esperançosas, né? Não tenha dúvidas, a gente quer, de qualquer maneira, o mais rápido possível, que tenha um remédio, né, uma vacina que combata esse coronavírus. É a intenção de todo mundo para que se cure o mais rapidamente possível. A gente sabe que uma vacina, como eu disse ontem, leva aí de 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos, né, para ter eficácia, para ela ser feita, para poder ter a eficácia nas pessoas. Eu tenho uma outra também notícia aqui, que são cientistas que estão criando uma máscara facial que, segundo eles dizem, esse cientista, mata o coronavírus na hora, né? Os cientistas norte-americanos, eles estão desenvolvendo aí uma máscara facial que mata de forma rápida e automática qualquer tipo de vírus contidos aí no ar, né? Inclusive que estiverem gotículas exaladas, né? Que são as gotículas que as pessoas exalam. A máscara ela foi criada por pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos. Essa nova máscara auto-higienizante contém um composto químico antiviral que mata um vírus aí dentro e fora dela. O dispositivo pode ser aí uma folha ou um adesivo que pode ser embrulhado ou colocado na parte externa de uma máscara, né? Agora eles querem facilitar a produção e a chegada desse produto ao mercado. A disseminação de doenças respiratórias infecciosas, como a Covid-19, ela geralmente começa quando uma pessoa infectada, né, ela tosse, né, ela libera gotículas respiratórias também, tosse, que é carregado aí de vírus através, como eu disse agora, também do espirro, né, da tosse, do espirro, enfim, para retardar ainda mais e até impedir que o vírus se espalhe, que esse é o grande problema, gente, né, é o vírus se espalhar, por isso que a gente pede às autoridades, eu não sou autoridade, eu cumpro a determinação, né, que as pessoas fiquem em casa, não saiam, porque é exatamente o que acontece. O que é um vírus? É que nem a gripe normal, né? A coronavírus é uma gripe, só que diferente, né? Ela afeta muito mais, é muito maior, mas é a mesma coisa de uma gripe comum. Você espirra, você tosse, né? Você passa esse vírus para a pessoa, tanto que se você está com uma pessoa junto, entendeu? Pelo menos, principalmente em casa, né? A gripe passa para o seu filho, para a sua mulher, porque é o vírus está
aí no ar, né? Ele se espalha. Então, é preciso reduzir bastante o número e as atividades dos vírus, né, nas gotículas respiratórias, elas são recém-liberadas, né? Eles dizem que a principal ideia é fabricar um acessório carregado com produtos químicos antivirais, conhecidos como os ácidos e íons metálicos, como, por exemplo, o cobre, né, que pode usar as máscaras existentes. Então, é mais uma maneira de tentar, né, combater esse vírus, quebrar essa curva que cada vez mais cresce. A gente tem visto aí o número de mortes no mundo todo, né? As pessoas infectadas que já passa aí de 2 milhões de pessoas infectadas por esse coronavírus. Então, gente, é complicado, né? Tem que seguir as medidas dadas aí pela Organização Mundial da Saúde. Olha, uma outra notícia também, 55%, ou seja, mais da metade dos brasileiros que pegaram, né, a Covid-19, eles se recuperaram dessa doença. Isso é muito bom, né, para todos aí. Quer dizer, metade dos que pegaram, aí, ó, 55%, gente, é muita coisa. A gente tem que falar também, viu, Priscila e Melissa, desse lado bom, né, que acontece do coronavírus. Não é só falando do número de mortos, de infectados que a gente tem no mundo todo, né? Mais da metade aí dos brasileiros que pegaram o coronavírus, eles conseguiram se recuperar dessa doença. 14.026 brasileiros venceram ela, né? Essa informação aí foi do secretário executivo do Ministério da Saúde. Então, ele acredita que esse número pode ser ainda maior, tomara, né, que seja ainda maior do que esses 55%. Agora, uma outra coisa que eu quero falar, que eu sempre falo aqui, que é a ajuda das pessoas. Olha que bom, né? As pessoas como são ótimas nesse momento, né, para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que estão mais vulneráveis, né, como as pessoas que moram na rua, pessoas aí que acabaram também, por causa desse período, dessa pandemia, perdendo o seu emprego, né, ficando desempregada e tendo que colocar comida em casa. E o brasileiro, como sempre, solidário, né? Você vê aí um costureiro que usa sobras de tecido de carnaval, hein, gente, olha aí, para produzir máscaras caseiras. O lugar é um barracão fechado ali na zona norte de São Paulo, que meses antes, né, a gente sabe, era marcado aí por batucada de uma bateria de uma escola de samba. Agora tem o silêncio, né, infelizmente, dessa quarentena. É isso. Agora, Sérgio, o barulho, sabe qual é, Melissa? Sabe qual é o barulho agora que ele faz? Diga. De uma máquina de costura. Olha Maravilha. aí, uma máquina de costura. Esse agora é o ritmo, né? Sérgio, o motor de uma só máquina de costura. Sérgio, é o Haroldo Tavares, ele tem 58 anos, é da Acadêmicos do Tucuruvi. Ele transforma as sobras de tecidos, né? As sobras de tecidos que sobraram aí, que ficaram no barracão depois do carnaval. E a TNT também, ele faz máscaras de proteção, elas vão ser doadas. Olha que legal, ele está confeccionando essas máscaras de proteção e vai doar para os integrantes da escola e também para a comunidade ali do Tucuruvi, que fica ali no bairro, na Zona Norte, aqui em São Paulo. Lindo gesto, né, Sérgio? E ele, sim, cara, ele chega a produzir de 40, ele sozinho chega a produzir de 40 a 60 máscaras. Agora, você sabe por que ele tem feito isso? É o agradecimento dele, Melissa e Priscila, por São Paulo ter o acolhido, né? Ele veio de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, há 10 anos atrás, e essa é uma forma dele mostrar, né, o agradecimento dele por ser acolhido nessa cidade tão grande como São Paulo, que acaba acolhendo muita gente aí, você sabe disso, as pessoas do Nordeste, Sérgio, né? De várias partes do país. Isso é muito legal. O agradecimento dele, então, é fazer essas máscaras, né, confeccionar mais de entre 40 e 60 máscaras todos os dias para as pessoas que necessitam, que são essas máscaras caseiras. É, né? Verdade. Cada um fazendo um pouquinho, cada né? vez mais a gente fica aí tocado, comovido com isso. Você vê que o brasileiro realmente é, né, prestativo, é solidário, né? Isso com certeza, Sérgio. Numa hora dessas. Né? Sérgio, você é o nosso mensageiro de notícia boa. Isso é ótimo. Sérgio, eu queria agradecer a sua participação, mandar um beijo para a produtora aí do seu cenário, Sérgio, que fez um trabalho magnífico. E até amanhã, até a próxima.
Tá bom, Melissa. Obrigado a vocês. Aí um bom trabalho a você, né, e a Priscila aí. Bom jornal para vocês e até amanhã. Obrigada, Sérgio Everton. Vamos agora aos destaques. Confira agora o destaque que marcou este primeiro bloco do Jornal da Alesp. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h30 da manhã desta quinta-feira 29.015 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.760 mortes. Com a primeira vítima no Tocantins, o Brasil passa a ter mortos pela Covid-19 em toda a União. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Mais um intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informação para você. Não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal da